Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para mais uma aulinha nossa. Agora é a quarta aula, ok? Bom, eu vou falar primeiramente hoje com vocês sobre a matéria que eu passei na aula passada sobre verbos e eu percebi que vocês tiveram um pouquinho de dúvidas. Não sei se foram todos, mas tiveram dúvida na hora de fazer o dever. Por exemplo, a folhinha de verbos estava assim, ó. Pesquise em jornais ou revistas verbos das conjugações abaixo. Aí tinha primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda conjugação, verbos terminados em er, e terceira conjugação, verbos terminados em ir. Muito bem. Era para vocês pesquisarem em revistas, jornais, depois recortarem e colarem. Tudo bem. O número 2, eu não sei por qual motivo, parece que ficou um pouquinho torto, né? Na hora de imprimir. Não sei se foi esse o problema que vocês tiveram dúvida. Era para vocês marcarem, por exemplo, assinale a pessoa e o número em que se encontram os verbos. Aí vem verbos, singular, plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Aprendemos. Quando você fala aprendemos, aprendemos é eu aprendemos? É tu aprendemos? Não. Nós aprendemos. Nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Ó, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, ó, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Era para você ir lá na parte onde tinha o plural e marcar primeira. O outro, por exemplo, aprendi. Você fala eu aprendi? Você fala tu aprendi? Ele aprendi? Claro que não, você fala eu aprendi. Eu é o quê? Primeira pessoa do singular. Era para você marcar no primeiro parênteses na direção do singular, ok? O número 3 estava assim, ó. Continue o exercício seguindo o exemplo. Varres, varro, varrem. São variações do verbo. Era para você dizer de que verbo vem aquelas pessoas que estão ali, né? Aí você vai dizer, são do verbo varrer. Apertam, apertam, aperta, apertei. São variações do verbo, só pode ser o apertar. E por aí vai. Você teria que me dar a resposta exatamente com o verbo no infinitivo, o verbo principal. Bom, agora nós vamos passar para a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos da terceira conjugação, certo? Na folhinha que eu passei estava assim, ó. Vamos lá. Leia as frases. Ana e Sofia assistiram ao filme. Davi e Guilherme se divertem juntos. Luiz partirá no trem. Os verbos assistir, divertir e partir pertencem à terceira conjugação, porque seu infinitivo termina em ir. A terminação dos verbos informa quando aconteceu o fato. O primeiro já aconteceu, isto é, passado, assistiram. O segundo acontece agora ou atualmente, é presente, divertem. O terceiro ainda não aconteceu, que é o futuro, partirá. Ou seja, presente acontece agora, o passado, né, que é o pretérito perfeito, já aconteceu, e o futuro que ainda vai acontecer. Eu coloquei também aqui o verbo assistir. Presente, eu assisto, tu assistes, ele assiste, ou ela assiste. Nós assistimos, vós assistis, eles ou elas assistem. Pretérito, né? O pretérito perfeito. Eu assisti, tu assististe, ele ou ela assistiu. Nós assistimos, vós assististes, eles ou elas assistiram. E o futuro do presente? Eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá. Nós assistiremos, vós assistireis, eles assistirão. Inclusive, eu coloquei aqui no quadro para vocês verem os verbos da terceira conjugação terminados com ir. Sempre que vocês vão conjugar o verbo terminado da terceira conjugação, os finaizinhos são esses daqui. Por exemplo, você vai conjugar o verbo abrir. Olha, eu abro, tu abres, ele abre. Nós abrimos, vós abris, eles abrem. Se fosse o partir no presente, ó, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Pretérito perfeito. Eu abri, tu abriste, ele abriu. Nós abrimos, vós abristes, eles abriram. Se fosse o partir, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. E o futuro?
Futuro do presente. Preste atenção. Ó, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Se fosse o abrir, eu abrirei, tu abrirás, ele abrirá. Nós abriremos, vós abrireis, eles abrirão. E, na verdade, esses verbos, eles não são novos. Vocês também aprenderam no terceiro ano. Os novos vocês ainda vão aprender. Nas próximas aulas eu vou colocar o pretérito imperfeito. Aí sim, esse vai ser novo. Por enquanto, vamos ficar somente com esse verbozinho para vocês lembrarem. Agora eu vou ler para vocês a atividade de aula, que tem um texto muito legal, que é uma fábula de Esopo. O homem, o menino e o burro. Prestem bastante atenção. Acompanhem na folhinha de vocês. Um homem e seu filho iam certa vez com o burro para a feira negociá-lo. Como estavam caminhando juntos, lado a lado, um camponês passando por eles disse: "Vocês são os bobos, para que um burro sem montá-lo?" Assim, o homem pôs o menino no burro e eles foram seguindo o caminho. Mas logo passaram por um grupo de rapazes, um dos quais disse: "Vejam aquela criança preguiçosa. Deixa seu pai caminhando enquanto vai montada." Assim, o homem ordenou que o menino descesse e seguiu ele na montaria. Mas não tinham ido muito longe quando passaram por duas mulheres, uma das quais disse para a outra: "Que vergonha, aquele tolo preguiçoso, deixar o pobre filho pequeno marchar ao seu lado." Por fim, o homem, não sabendo mais o que fazer, tomou o menino junto na garupa e ambos seguiram montados. Neste tempo, tinham chegado à cidade e os passantes começaram a zombar e apontar para eles. O homem parou e perguntou o que eles estavam ridicularizando. Os homens disseram: "Você não está envergonhado de sobrecarregar grosseiramente o pobre burro?" O homem e o menino desceram da garupa e passaram a pensar o que fazer. Após muito raciocinar, finalmente cortaram um pedaço de madeira, fazendo uma vara. Amarraram as 4 patas do burro nela e o carregaram em seus ombros e foram ao mercado. Entre as risadas de todos que iam junto, quando o burro, soltando uma das patas traseiras, escoceou o menino, tentando sair da vara. Na luta, o burro caiu de cima da ponte que atravessavam e, com as patas dianteiras ainda amarradas, fizeram-no submergir às águas. "Isso ensinará", disse um velho que vinha seguindo-os. Agrades a todos e não agradarás a ninguém." Moral da história: quem quer agradar todo mundo, no fim não agrada a ninguém, certo? E é desse jeito. A gente não pode sair agradando todo mundo. A gente tem que fazer o que a gente quer, né? Mas de acordo com a nossa vontade, mas também sabendo se papai e mamãe concordam, não é isso? Mas não pode agradar todo mundo. Mas não pode fazer só as coisas que as pessoas querem. A gente tem que fazer o que a gente quer, que manda o nosso coração, ok?